Meu nome é Kate Braswell, tenho 34 anos. Faltavam apenas 40 minutos para o meu casamento quando minha sobrinha de 12 anos se aproximou de mim com um sorriso inocente no rosto. Sem dizer uma palavra, ela virou um copo inteiro de ponche vermelho sobre a frente do vestido de noiva que eu mesma havia costurado durante 6 meses. O tecido pelo qual eu tinha derramado tanto tempo e carinho ficou completamente manchado. Então ela riu e disse: minha mãe prometeu me dar um iPhone se eu estragasse o vestido. Na porta do quarto, minha irmã observava tudo com um sorriso de satisfação, como se aquele momento fosse exatamente o que ela queria ver. Meus pais não vieram me abraçar nem tentaram me consolar. A única coisa que fizeram foi sussurrar: não faça uma cena. Pense na família. Eles esperavam que eu chorasse. Esperavam que eu aceitasse tudo em silêncio, como sempre fiz. Mas, dessa vez, não derramei nenhuma lágrima. Abri minha bolsa de couro com calma, encarei minha irmã diretamente nos olhos e disse em um tom frio: você tem exatamente 10 minutos. Nos 30 minutos seguintes, minha irmã, a mesma pessoa que havia escondido um segredo sombrio da nossa família por 9 anos, acabou de joelhos implorando desesperadamente. Mas não era pelo vestido destruído. Era pelo que eu estava prestes a revelar. Antes de contar o que havia dentro daquela bolsa, preciso voltar no tempo. 9 anos antes, eu tinha 25 anos e trabalhava como professora de inglês em Raleigh, a 4 horas de distância da minha família em Charlotte. E, para ser sincera, eu era grata por aquela distância. Eu voltava para casa no Natal e na Páscoa, sorria durante os jantares em família e depois retornava para minha própria vida. Tudo o que acontecia em Charlotte naquela época acontecia sem que eu soubesse de nada. Eu estava completamente alheia. Para entender o que eu não percebi naquela época, primeiro preciso mostrar a vida que construí sozinha. Em 2019, eu me mudei para Asheville, nas montanhas Blue Ridge, na Carolina do Norte, e comecei a dar aulas para alunos do 11º ano. Eu tinha uma pequena casa alugada, uma sala de aula cheia de livros antigos e estudantes que sempre me lembravam de ser verdadeira comigo mesma. Certa vez, uma aluna perguntou se eu costumava passar os feriados com minha família. Eu respondi: às vezes, o lugar onde você é menos necessário também pode parecer um lar. Ela riu, mas eu não estava brincando completamente. Eu era a filha que ninguém se preocupava em verificar se estava bem. À primeira vista, isso parece liberdade. Mas não era. Significava que ninguém estava prestando atenção. Em setembro de 2024, durante um jogo de vôlei entre professores, saltei para atacar a bola e pisei errado ao cair. Torci o tornozelo e precisei fazer 8 semanas de fisioterapia. Naquele momento, eu não fazia ideia, mas aquela lesão acabaria mudando minha vida. Foi durante a recuperação que conheci Wesley Artman, meu fisioterapeuta. Ele atendia na sala 3, na segunda maca perto da janela. Naquele outono, ele também tinha 34 anos. Era paciente de uma forma rara, quase como alguém de outra época. E o mais curioso era que ele nunca tentou flertar comigo. O que ele fazia era simplesmente me ouvir. Por volta da 5ª semana de tratamento, eu estava me desculpando novamente por precisar remarcar uma sessão. Wesley levantou os olhos da prancheta e perguntou: você sempre pede desculpas por ocupar espaço? Quem ensinou você a pensar assim? Eu fiquei sem resposta. Ou melhor, eu tinha uma resposta. Só que ela estava a 2 horas de distância, seguindo pela Interstate 40, no lugar onde minha antiga família vivia. Quando meu tratamento terminou no fim de outubro, Wesley apertou minha mão, desejou que eu ficasse bem e me deixou seguir meu caminho. Ele não pediu meu número, não tentou criar nenhuma aproximação. Foi profissional até o último momento. Eu achei que aquela seria a última vez que o veria. Mas, em dezembro, o destino resolveu interferir. Eu quase bati meu carrinho de compras no dele durante uma feira de inverno no centro da cidade. Ficamos ali, no frio, segurando copos de cidra quente, conversando como se o tempo tivesse parado. 2 horas passaram sem que percebêssemos. Começamos a namorar em janeiro de 2025. Wesley era diferente de qualquer pessoa que eu já conheci. Ele tinha uma calma que eu nem sabia que era possível encontrar em alguém. Quando eu brincava dizendo que ele fazia tudo devagar demais, ele apenas sorria e respondia: eu não faço rápido. Eu faço com certeza.
Na primeira vez que ele foi até minha casa, parou diante da estante da sala. Lá estava uma fotografia antiga da minha família, nós 4 na varanda da casa em Charlotte. Ele ficou olhando para aquela imagem por bastante tempo, mais do que uma simples foto costumava prender a atenção de alguém. Em março, durante um jantar, ele mesmo tocou no assunto. O mundo é pequeno, disse ele. Anos atrás, eu tratei sua irmã lá em Charlotte. Ela teve uma lesão no joelho. Ele girou lentamente o copo entre as mãos e continuou: eu conheci sua família antes de conhecer você. Naquele momento, achei que era apenas uma coincidência curiosa. Ele me contou a verdade naquele dia, mas não contou tudo. Só mais tarde eu entenderia por que ele decidiu guardar o restante daquela história. Em novembro, em um sábado, Wesley me levou pela Blue Ridge Parkway até um mirante onde o vale inteiro ficava dourado ao pôr do sol. Então ele se ajoelhou, segurou uma aliança e disse algo que até hoje guardo na memória: Case comigo. Vamos construir o tipo de família onde você nunca precise diminuir quem você é. Eu disse sim antes mesmo que ele terminasse a frase. A primeira pessoa para quem liguei foi minha mãe. Contei que Wesley tinha feito o pedido. Do outro lado da linha, houve 4 segundos completos de silêncio. E você aprende que 4 segundos podem dizer muita coisa. Então ela perguntou: você já contou para sua irmã? Não houve parabéns. Ela não perguntou o nome dele. A primeira preocupação dela foi Ashley. Para entender minha família, você precisa imaginar a parede da sala dos meus pais em Charlotte. Havia 11 fotografias emolduradas da minha irmã Ashley. Fotos dos concursos de beleza, do baile de formatura, do casamento dela. E apenas uma foto minha, a da minha formatura, pendurada um pouco torta. Minha mãe, Louise, sempre dizia que Ashley era a filha que precisava de mais atenção. Meu pai, Vernon, dizia que eu era a filha tranquila. Mas aprendi cedo que, muitas vezes, ser a filha tranquila era apenas outra forma de dizer que ninguém percebia você. Havia apenas uma pessoa naquela casa que enxergava aquilo da mesma maneira que eu, minha avó Elaner. Foi ela quem me ensinou a costurar quando eu tinha 10 anos, usando uma velha máquina preta que fazia um barulho suave, quase como um gato ronronando. Ela guiava minhas mãos pelo tecido e dizia: cada ponto é uma promessa que suas mãos conseguem cumprir. Ela repetiu essa frase tantas vezes que deixou de ser apenas uma frase. Virou uma parte de mim. Quando minha avó faleceu, em novembro de 2020, ela deixou algumas joias para Ashley. Para mim, deixou sua caixa de costura de madeira de cedro. E dentro dela, cuidadosamente embrulhada em papel de seda, estava a renda do próprio véu de casamento dela, de 1958. Ainda com aquele tom marfim perfeito. Ainda intacta. Naquele dia, fiz uma promessa silenciosa: aquela renda veria outro casamento antes de desaparecer. Sempre fui uma pessoa que guardava pequenas lembranças. Ingressos antigos, cartões de aniversário, bilhetes de alunos. Tenho uma caixa de sapatos cheia dessas coisas no meu armário. E em algum lugar dentro daquela caixa, guardado sem nenhum significado especial na época, estava o convite do casamento de Ashley e Kurt. Um papel grosso em tom creme, com letras douradas. Juntos com suas famílias, Ashley e Kurt têm a honra de convidá-lo para celebrar. 14 de outubro de 2017. Engraçado como algumas coisas ficam guardadas sem que a gente saiba exatamente o motivo. Aquele convite de casamento que eu mantive por tantos anos acabaria um dia sobre uma mesa, entre minha irmã e o marido dela, e mudaria completamente o rumo da minha vida. Uma semana depois do pedido de casamento, comecei a desenhar meu vestido. Era 15 de novembro, e até hoje guardo aquele esboço. Eu imaginei um vestido de crepe marfim, com um corte simples na frente e detalhes elegantes nas costas e nos ombros. A renda do véu da minha avó seria incorporada ao tecido, formando pequenos painéis delicados. Lembro de mostrar o desenho para Wesley e explicar cada detalhe. Vou colocar a renda dela nas minhas costas, eu disse. Assim minha família poderá vê-la enquanto eu caminho pelo corredor e sigo em frente. Eu falei brincando, mas, no fundo, havia muita verdade naquela frase. Na parte da saia, criei uma sobreposição volumosa de tule que poderia ser removida depois da cerimônia. Eu queria algo que fosse sofisticado na entrada e confortável para dançar na festa. Escrevi no canto do desenho 2 pequenas palavras a lápis: cauda removível.
Gastei cerca de $900 em tecidos. Costurava todos os domingos e em 2 noites durante a semana, por 6 meses inteiros. Foram mais de 260 horas entre corrigir provas, preparar aulas e construir o vestido que eu usaria no dia mais importante da minha vida. Minha amiga Meredith, professora de biologia na sala ao lado e minha futura madrinha, me viu curvada sobre a máquina de costura certa noite e balançou a cabeça. Você está costurando seu próprio vestido enquanto corrige quase 90 trabalhos por semana. Por quê? Eu sorri e respondi, porque essa é a única parte desse casamento que minha família não pode controlar. Publiquei uma foto do esboço no grupo da família. Vi os 3 pontinhos aparecerem abaixo do nome da minha mãe, como se ela estivesse digitando uma resposta. Mas eles desapareceram. Nenhuma mensagem chegou. Nem naquela noite, nem em qualquer outro momento. Quando liguei para contar ao meu pai sobre o noivado, ele fez apenas uma pergunta. Como mesmo é o sobrenome dele? Na época, achei que meus pais estavam apenas surpresos. Hoje sei que era outra coisa. Eles estavam fazendo contas. 4 de julho de 2025. Levei Wesley para Charlotte para conhecer meus pais durante um churrasco no quintal. Minha mãe estava preparando milho na grelha quando Wesley comentou casualmente. Eu trabalhei em Charlotte até 2020. As pinças escaparam da mão dela e caíram no chão do pátio. Ela pegou o objeto rapidamente, deu uma risada estranha que eu nunca tinha ouvido antes e respondeu. Asheville deve ser linda nessa época do ano. Meu pai mudou de assunto para o preço da gasolina tão rapidamente que parecia que toda a mesa tinha levado um choque. Na viagem de volta para casa, Wesley ficou em silêncio por uma longa parte da estrada. Então, depois de alguns minutos, fez uma pergunta que me pareceu estranha. Sua irmã alguma vez falou de mim? Não. Por que ela falaria? Ele continuou olhando para a estrada. Sem motivo. Ashley deveria ter participado daquele churrasco. Mas uma hora antes, mandou uma mensagem para minha mãe dizendo que Haley, sua filha, estava doente naquela noite. Só que o Instagram contava outra história. Nos stories dela, havia uma foto das duas em uma sorveteria. Noite das meninas, dizia a legenda, acompanhada de um emoji de casquinha. O horário da publicação brilhava na tela como uma pequena mentira impossível de ignorar. Eu tentei convencer a mim mesma de que estava exagerando. Que talvez eu estivesse sendo sensível demais. Achei que Ashley estava apenas sendo inconveniente por evitar conhecer Wesley. Mas ela não estava sendo descuidada. Ela estava se protegendo. Durante 4 meses, ela encontrou maneiras de não ficar perto dele. Até que finalmente não conseguiu mais evitar. No dia de ação de graças, quando anunciamos nosso noivado na mesa dos meus pais, Ashley atravessou a sala rapidamente para me abraçar. O abraço foi apertado demais, e sua voz parecia mais aguda do que o normal. Wesley, ouvi tantas coisas sobre você. Todas boas, claro. O rosto de Wesley permaneceu completamente imóvel. Igualmente. Uma única palavra. Fria e neutra. Naquele momento, pensei que fosse apenas timidez. Mas eu estava errada. Não era timidez. Mais tarde, fui até a cozinha pegar a torta e parei na entrada. Minha mãe segurava Ashley pelo pulso enquanto as duas conversavam em voz baixa e apressada, com as cabeças próximas como se estivessem compartilhando um segredo. Assim que perceberam minha presença, se afastaram rapidamente e começaram a rir de algo que nem parecia engraçado. As duas riram exatamente ao mesmo tempo, como se tivessem ensaiado aquela reação. Durante todo o mês de dezembro, meus pais começaram uma campanha silenciosa. Primeiro sugeriram um casamento menor. Depois falaram em reduzir a lista de convidados. Talvez apenas a família mais próxima. Meu pai resumiu tudo em uma ligação. Casamentos grandes só dão assunto para as pessoas comentarem. Quando fui visitá-los no Natal, encontrei minha lista de convidados sobre o balcão da cozinha. Havia vários nomes riscados a lápis. De 80 pessoas, restavam apenas 30. A letra era da minha mãe. Eles não tinham medo dos comentários dos outros. Eles tinham medo de uma pessoa específica ouvir a verdade. Eu só ainda não sabia disso. A virada do ano trouxe mais um sinal, embora eu tenha escolhido ignorá-lo.
Naquela noite, Ashley já estava no terceiro copo de vinho quando parou perto da janela da sala dos meus pais. Ela observava Wesley do outro lado do cômodo. Ficou olhando por tempo demais. Kurt não percebeu. Eu percebi. Quando Ashley notou que eu estava vendo, ela veio até mim com aquele sorriso doce que sempre parecia esconder alguma coisa e disse: "Você sempre gostou de pegar as coisas que outras pessoas deixaram para trás." Eu ri sem graça e deixei passar. 3 meses depois, eu lera a verdadeira intenção daquela frase escrita pelas próprias palavras dela. Em janeiro, Ashley decidiu se tornar minha ajudante do casamento. No começo, pareciam apenas sugestões. Depois, começaram a virar controle. Ela refez meu mapa de lugares sem pedir permissão. Mudou meu pedido de flores de ranúnculos para rosas porque, segundo ela, rosas ficam melhores nas fotos. Minha florista, uma mulher tranquila chamada Dana, me ligou 2 vezes para confirmar uma coisa. Kate, só para ter certeza, qual das irmãs é a noiva? Na primeira vez, eu achei engraçado. Na segunda, já não achei. Então o local do casamento, em Black Mountain, entrou em contato para confirmar algumas alterações que eu supostamente havia solicitado. Alterações que eu nunca pedi. Eles me encaminharam um e-mail responsável pelas mudanças. A assinatura estava em uma fonte alegre e infantil. Ashley D., coordenadora da família. Liguei para minha mãe esperando que ela ficasse indignada por mim. Esperava que ela defendesse meu lado. Mas tudo que recebi foi um suspiro. Kate, ela só está tentando se sentir incluída. Ela está passando por uma fase difícil. Deixa ela ter isso. Deixa ela ter isso. Minha mãe repetia alguma versão dessa frase desde que eu era criança. Deixa ela ficar com o quarto maior. Deixa ela escolher primeiro. Deixa ela ter o casamento que você queria. A atenção que você merecia. O benefício da dúvida todas as vezes. Desliguei o telefone e enviei um único e-mail para todos os fornecedores. A partir daquele momento, qualquer mudança só poderia ser autorizada por uma pessoa, a noiva. 1 hora depois, a resposta de Ashley chegou no grupo da família. Era apenas uma frase. Uau! Alguém ficou sensível. Em fevereiro, ela foi até minha casa para ver o vestido. Ele ainda estava em construção, preso ao manequim. Havia alfinetes marcando as costuras e os pedaços da renda da minha avó espalhados sobre a mesa de corte, delicados como pequenos pássaros adormecidos. Ashley deu uma volta ao redor do vestido lentamente, como alguém avaliando uma peça em uma loja. Tirou uma foto sem pedir permissão. Naquela noite, o grupo da família voltou a se movimentar. A mensagem dela apareceu. Fofo, mas para esse casamento vai parecer algo feito em casa, querida. Posso te emprestar dinheiro para comprar um vestido de verdade. Eu fiquei esperando minha mãe me defender. A resposta dela chegou 1 hora depois. A Ashley tem razão sobre as fotos. 260 horas de trabalho. Meses de dedicação. A renda da minha avó. Tudo resumido por uma palavra. Feito em casa. E, pela primeira vez, percebi que até minha própria mãe havia escolhido ficar do lado dela. 3 dias depois, minha mãe ligou com uma solução para um problema que eu nunca tive. Ela tinha encontrado uma loja de vestidos de noiva em Charlotte e disse que pagaria por um vestido de verdade. Qualquer modelo pronto que eu escolhesse seria por conta dela. As pessoas vão perguntar quem fez o seu vestido, ela disse. Você realmente quer passar a noite inteira respondendo essa pergunta? Quero, respondi. Esse é exatamente o motivo. Do outro lado da linha, ficou em silêncio por alguns segundos. Então ela falou baixinho, quase como se estivesse pensando em voz alta. Você sempre tornou tudo tão difícil porque insiste em fazer tudo sozinha. Ela estava falando do vestido. Mas eu sabia que não era apenas sobre o vestido. No dia 21 de fevereiro, as 2 famílias se reuniram para jantar em um restaurante de Asheville. Era a primeira vez que a mãe de Wesley, Ruth, conhecia oficialmente a minha família. Ruth era uma enfermeira escolar aposentada de 63 anos. Ela tinha aquele tipo de olhar que parecia perceber tudo ao redor, como uma professora fazendo chamada. No meio dos aperitivos, ela parou de repente.
O garfo ficou suspenso no ar enquanto ela observava minha irmã do outro lado da mesa. Nós já nos conhecemos antes, querida? Talvez em Charlotte? O garfo de Ashley tocou o prato com força demais. Acho muito difícil, ela respondeu rapidamente. A conversa continuou, mas Ruth não esqueceu. Durante o restante do jantar, percebi que ela continuava observando minha irmã. Era o mesmo olhar de alguém tentando lembrar uma palavra que estava presa na ponta da língua. 20 minutos depois, minha mãe anunciou que eles precisavam ir embora mais cedo. O motivo? A pressão do meu pai. Isso seria mais convincente se ele não tivesse acabado de pedir sobremesa. No estacionamento, depois do jantar, olhei pela janela do restaurante e vi Ruth chamando Wesley para conversar sob a luz do lado de fora. Ela falou algo. Ele ficou completamente imóvel. Eu não consegui ouvir uma única palavra. Mas em pouco tempo eu ouviria tudo. Wesley não disse nada durante todo o caminho de volta para casa. Em 14 meses juntos, eu nunca tinha visto ele segurar o volante daquela maneira. As duas mãos firmes, os nós dos dedos quase brancos, como se o carro pudesse desaparecer se ele relaxasse por um segundo. Quando chegamos em casa, fiquei parada entre ele e a porta. Me conta o que sua mãe disse. Ele colocou a mão sobre a caixa de costura da minha avó, que ficava em cima do balcão da cozinha, e deixou ali como se estivesse fazendo um juramento. Eu vou contar tudo, ele disse. Mas não hoje. Ele respirou fundo. Não é porque eu não confio em você. É porque, depois que você sabe uma coisa, não existe como voltar a não saber. Ele olhou para mim. E faltam apenas 3 meses para o seu casamento. Ele pediu tempo. Mas minha irmã fez questão de acabar com esse tempo. No meio de março, o local do casamento me ligou novamente. Alguém dizendo representar a mim havia alterado o horário da cerimônia de 16h30 para 18h e ainda tinha informado pessoalmente a família do noivo sobre a mudança. 2 dos meus fornecedores receberam a mesma ligação. Eu só descobri porque a coordenadora do evento me enviou um e-mail confirmando as alterações solicitadas pela coordenadora da família. Aquela frase novamente. O local não sabia exatamente quem tinha ligado. Apenas disseram que era uma mulher e que ela conhecia todos os detalhes do meu contrato. Liguei para minha mãe tremendo, dizendo que alguém estava tentando destruir meu casamento. Eu esperava a preocupação. Esperava que ela perguntasse quem poderia fazer uma coisa dessas. Esperava que perguntasse se eu estava bem. Mas ela não fez nenhuma dessas coisas. Ela perguntou: "Você contou para alguém?" Aquela pergunta ficou presa na minha cabeça por dias. Havia algo estranho na maneira como ela perguntou, como se a preocupação dela não fosse com o que estava acontecendo comigo, mas com quem poderia saber. Na semana seguinte, veio outro golpe. Um daqueles pequenos o suficiente para você quase se convencer de que não era nada. Minha cabeleireira ligou dizendo que meu teste de penteado havia sido cancelado por telefone. Sua irmã disse que você tinha encontrado alguém melhor. Depois, minha confeiteira recebeu um e-mail de um endereço quase idêntico ao meu, com apenas uma letra diferente, pedindo para mudar o pedido do bolo. Em vez de 3 andares, a solicitação era para fazer apenas um bolo simples, alegando motivos de orçamento. Eu só descobri porque a confeiteira, felizmente, respondeu diretamente ao meu e-mail verdadeiro para confirmar a alteração. Fiquei sentada olhando para aquelas duas situações lado a lado e, naquele momento, algo mudou dentro de mim. Eu entendi que aquilo não era apenas uma irmã com ciúmes. Ciúmes costuma ser impulsivo, desorganizado, fácil de perceber. Aquilo era diferente. Era calculado. Era alguém desmontando meu casamento peça por peça, em silêncio, de dentro da própria família, esperando que eu acreditasse que tudo era apenas azar. Então comecei a registrar tudo. Cada ligação. Cada e-mail. Cada confusão. Cada mudança estranha, com datas e horários. Não fiz isso para provar algo a alguém. Sou professora. Documentar coisas faz parte de quem eu sou. Eu ainda não sabia, mas estava criando uma linha do tempo que, um dia, estaria guardada dentro de uma bolsa de couro. Em meados de abril, meus pais dirigiram cerca de 130 quilômetros de Charlotte até Asheville e nos levaram para almoçar. No meio da refeição, minha mãe estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha.
Era algo que ela praticamente nunca fazia. Kate, temos pensado muito, ela começou. A família está passando por muita pressão agora. Ela fez uma pausa. E se vocês simplesmente assinassem os papéis em silêncio? Um casamento não precisa de uma cerimônia, querida. Vocês poderiam cancelar tudo. Meu pai colocou um envelope sobre a mesa. Dentro havia um cheque de $5.000. Para compensar o transtorno de remarcar tudo, ele explicou. Fiquei olhando para aquele cheque por um longo tempo. Meus pais nunca foram pessoas ricas. Meu pai ainda cortava cupons de desconto. Minha mãe era capaz de devolver uma blusa se o preço baixasse uma semana depois da compra. Aquele dinheiro não era um presente. Era uma medida. Era exatamente o tamanho do medo deles, escrito na letra cuidadosa do meu pai. Empurrei o envelope de volta. O casamento será no dia 16 de maio, eu disse. Vocês estão convidados. Essa é a única escolha que vocês têm. Naquela noite, contei tudo a Wesley sobre o cheque. Ele se levantou sem dizer uma palavra, pegou o notebook e levou até a mesa da cozinha. Cathy, sente-se. Está na hora. Ele abriu uma conta antiga de e-mail e procurou uma mensagem que havia enviado para si mesmo em agosto de 2017. O assunto dizia: documentação. Anexadas estavam capturas de tela de mensagens e conversas. Dezenas delas, enviadas para o celular dele durante 3 meses por um número que ele havia bloqueado muito tempo atrás. Ele virou a tela para mim. E eu comecei a ler. Tudo havia começado em junho de 2017, algumas semanas depois de terminar o tratamento do joelho dela. No início, as mensagens pareciam apenas flertes. Depois ficaram insistentes. E então passaram dos limites. Ashley apareceu na clínica dele. Apareceu no apartamento dele. Quando Wesley finalmente escreveu uma mensagem deixando claro que não tinha interesse e que ela precisava parar, o tom mudou completamente. As mensagens ficaram agressivas. Você acha que é bom demais para mim? Você não passa de um mecânico de joelhos. Então, perto do fim daquela sequência de mensagens, havia uma última que fez meu peito apertar. Uma mensagem que tirou todo o ar da sala. Mesmo daqui a muitos anos, nunca olhe para minha irmã sem graça como se ela fosse melhor do que eu. Minha irmã sem graça. Ela escreveu aquilo quando tinha 25 anos. Naquela época, eu estava em Raleigh, vivendo minha própria vida, sem sequer conhecer Wesley. Mesmo assim, ela já carregava aquele desprezo por mim como se fosse algo comum, jogando palavras cruéis em uma mensagem que ela jamais imaginou que eu veria. Por que você ainda guardou isso? Perguntei. Minha voz saiu baixa, quase sem força. Porque ela era uma paciente, Wesley respondeu. Uma paciente que não parava de me procurar. Ele respirou fundo antes de continuar. Se algum dia ela distorcesse a história, isso poderia ameaçar minha licença profissional. Então fiz o que qualquer profissional da área faria. Informei meu diretor na clínica e enviei as provas para meu próprio e-mail, com datas registradas, caso eu precisasse mostrar o que realmente aconteceu. Depois disso, ele bloqueou o número dela e seguiu com a vida. Mas eu precisava fazer a próxima pergunta. Quem mais sabia? Wesley ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Sua mãe. No verão de 2017, uma mulher ligou para a clínica dizendo que era mãe de uma paciente e que precisava conversar com ele sobre o prontuário da filha. Wesley atendeu pensando que fosse algo relacionado a documentos. Era Louise. Minha mãe. Ela não ligava por causa do joelho. Ela ligava para pedir silêncio. Anos depois, Wesley ainda lembrava das palavras dela. Ela vai se casar em outubro. Por favor. Famílias escondem coisas o tempo todo. Ele aceitou não contar nada. Na época, ele tinha 28 anos, estava tentando proteger seu primeiro emprego de verdade, para ele, aquela situação parecia algo que ficaria para trás. Então guardou as capturas de tela. E ficou em silêncio por 9 anos. Naquela noite, depois que Wesley foi dormir, fiquei sozinha na mesa da cozinha com minha velha caixa de lembranças. Comecei a procurar entre cartões, bilhetes e pequenos objetos que eu tinha guardado ao longo dos anos. Foi quando encontrei o convite de papel creme com letras douradas.
Coloquei ao lado do notebook dele. As mensagens começavam em junho e terminavam em agosto de 2017. O casamento dela tinha sido em 14 de outubro de 2017. Ashley não tinha perseguido meu noivo em algum momento perdido antes de encontrar o caminho certo para a vida dela. Ela fez aquilo enquanto usava a aliança de noivado de Kurt. Enquanto a filha de 3 anos dormia no quarto ao lado. De repente, todos os momentos estranhos do último ano começaram a fazer sentido. Os 4 segundos de silêncio da minha mãe. Meu pai perguntando qual era o sobrenome de Wesley. As pinças caindo da mão dela no churrasco. Os sussurros na cozinha. A tentativa de diminuir minha lista de convidados. O cheque de $5.000. Meus pais nunca odiaram Wesley. Eles tinham medo dele. E passaram 6 meses tentando reduzir meu casamento porque um casamento menor significava menos pessoas para perceberem a verdade. Naquela noite, eu também não chorei. Peguei o convite de dentro da caixa e não o guardei de volta. Na manhã seguinte, liguei dizendo que estava doente pela primeira vez em 3 anos. Peguei o carro e subi sozinha pela Blue Ridge Parkway até o mirante onde Wesley tinha feito o pedido. Sentei no capô do carro com uma garrafa térmica de café enquanto a neblina lentamente desaparecia sobre o vale. Dei a mim mesma aquela manhã inteira para sentir raiva. Imaginei a ligação para minha mãe dezenas de vezes. Imaginei dirigir até Charlotte, colocar todas aquelas páginas sobre a mesa da cozinha e observar a expressão dela enquanto lia tudo. Mas em todas as versões, o final era igual. Ela choraria. Ligaria para Ashley. E, em menos de um dia, a história seria alterada, suavizada e usada contra mim. Era isso que minha família fazia com a verdade. Eles não negavam. Eles reformavam. Quando a neblina finalmente desapareceu, eu sabia exatamente o que não faria. Eu não destruiria o casamento de Kurt por ele. Aquela verdade pertencia a ele. Mas não era minha para usar como uma arma enquanto ele ainda vivia tranquilamente dentro daquela mentira. E também não entregaria um aviso para minha família. Porque um aviso nada mais é do que dar tempo para alguém se preparar. Voltei para casa e contei a Wesley a minha decisão. Eu não iria confrontar ninguém. Não cancelaria nada. Eu me casaria com ele no dia 16 de maio, exatamente como estava planejado, com os 80 convidados presentes. O segredo da minha família poderia continuar enterrado para sempre, desde que eles simplesmente me deixassem em paz. Imprimi todas as capturas de tela. Cada uma delas. Coloquei tudo em uma pasta organizada. Depois, acrescentei minhas próprias páginas, a lista com datas de cada tentativa de sabotagem, cada e-mail falso, cada alteração que eu nunca solicitei e cada situação estranha que havia acontecido desde janeiro. A obsessão dela de 9 anos estava na primeira parte. A campanha silenciosa de 6 meses contra meu casamento estava na segunda. 2 histórias diferentes. Um único arquivo. Eu não estou carregando o segredo deles, falei para Wesley. Estou carregando minha própria proteção. Existe uma diferença. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois assentiu lentamente. Então agora isso pertence a você. Ele olhou para a pasta. Use se precisar. Ou destrua quando quiser. Ainda havia uma pessoa que eu precisava visitar. Naquele sábado, dirigi até a pequena casa de tijolos de Ruth. Sentei na cozinha enquanto ela preparava chá para nós duas. Nenhuma de nós tocou na bebida. Eu pedi que ela me contasse exatamente o que tinha visto em 2017. E Ruth não tentou amenizar nada. Eu estava levando algumas compras para o prédio onde Wesley morava, ela começou. Quando cheguei, havia uma mulher parada na porta dele. Ela fez uma pausa. Ela não estava batendo. Estava socando a porta com o lado do punho. Repetia o nome dele várias vezes. Ruth continuou. Perguntei se ela precisava de ajuda. Ela simplesmente olhou através de mim e foi embora usando aqueles saltos altos, como se aquele corredor pertencesse a ela. Ruth girou a xícara lentamente sobre a mesa. Eu nunca esqueço um rosto tomado por tanta raiva. Então ela respirou fundo. Quando peguei o garfo naquele jantar e disse que nunca tínhamos nos conhecido, eu já sabia quem ela era. E sabia que ela também lembrava de mim. Depois,
Ruth fez algo que minha própria mãe nunca havia feito. Ela segurou minha mão e perguntou: "O que você precisa de mim?" "Nada", respondi. "Só quero que você esteja no casamento." Ela apertou minha mão e sorriu. Querida, eu iria até lá rastejando se fosse preciso. Durante 3 semanas, nada aconteceu. Minha irmã confundiu meu silêncio com falta de percepção. E começou a agir acreditando que estava segura. A lista de lugares dos convidados quase me derrubou antes que ela pudesse fazer isso. Uma noite, fiquei sentada na mesa da cozinha com 80 nomes escritos em pequenos cartões. Segurava 3 deles na mão. Ashley, Kurt, Haley. Meredith me observava enquanto eu ficava parada diante da lixeira. "Você poderia simplesmente não convidá-los", ela disse. Eu pensei seriamente nessa possibilidade. Mas tirar Ashley da lista significava perguntas. E perguntas significavam minha mãe controlando a narrativa durante semanas. No dia do casamento, eu acabaria sendo vista como a irmã instável que expulsou a própria família por causa de um mal-entendido. Então coloquei os 3 cartões de volta na mesa. Bem no centro da mesa da família. No lugar que Ashley havia escolhido para si mesma. "Está tentando manter seus inimigos por perto?", Meredith perguntou. "Não", respondi. "Estou deixando eles onde não possam dizer que foram afastados." Olhei para a lista. Se alguma coisa acontecer, vai acontecer diante de todos. No dia 10 de maio, costurei o último ponto do vestido. Meredith veio até minha casa para a última prova. Ela fechou o zíper nas minhas costas e, quando olhamos juntas para o espelho, ficamos em silêncio. A parte da frente era exatamente como eu tinha imaginado, o crepe marfim caindo de forma simples e elegante. A renda da minha avó atravessava meus ombros e descia pelas minhas costas como pequenas marcas de gelo em uma janela. Então soltei a saia de tule removível presa na cintura e a segurei nas mãos. "Eu vou tirar isso durante a festa", expliquei. "Assim posso dançar." Meredith abriu um sorriso. 2 vestidos em um só. Sua avó ficaria encantada. Naquela mesma noite, Ashley mandou uma mensagem dizendo que queria ver o vestido pronto. Só uma vez. Só nós 2. Eu digitei apenas uma palavra. "Não." E enviei. Os 3 pontinhos apareceram abaixo do nome dela e ficaram piscando por muito tempo. Então desapareceram. 2 dias depois, ela apareceu mesmo assim. Era uma terça-feira à noite. Sem aviso. Sem mensagem. Uma viagem de 2 horas de carro como se o meu anão nunca tivesse existido. Ouvi o carro dela entrando na garagem e fui até a varanda. Fiquei parada atrás da porta de tela e não abri. Ashley levantou uma sacola de presente como se aquilo fosse uma espécie de passe de entrada. "Trouxe uma coisa emprestada para você", disse ela. "A pulseira da vovó. Pensei que combinaria com o vestido. Posso ver como fica?" Mas os olhos dela já tinham passado por mim. Ela olhava por cima do meu ombro, procurando dentro da casa. O vestido estava no quarto dos fundos, protegido dentro de uma capa de roupas. E eu observei o olhar da minha irmã procurando por ele do mesmo jeito que você observa uma mão se aproximando perigosamente de algo quente. "Você pode deixar a pulseira", respondi. "O vestido está na casa da Meredith." Não estava. Mas naquela altura, havia algo mais forte do que educação guiando minhas palavras. Era instinto. O sorriso de Ashley mudou levemente. Ficou mais rígido. Ela colocou a sacola sobre o corrimão da varanda, disse que eu estava ficando paranoica e voltou para o carro. Ela ficou parada na minha entrada por 4 minutos inteiros com o motor ligado antes de finalmente ir embora. Eu fiquei observando pela janela. Depois peguei o telefone e liguei para Meredith. "Posso deixar o vestido na sua casa até o casamento?" Ela ficou em silêncio por um instante. "Você realmente acha que ela faria alguma coisa com ele?" "Eu passei 6 meses costurando esse vestido", respondi. "Acho que tenho direito a uma semana de paranoia." Então o vestido passou sua última semana antes do casamento pendurado no armário do quarto de hóspedes da Meredith, escondido atrás dos casacos de inverno dela. E, pela primeira vez em dias, eu dormi tranquila.
Na quinta-feira antes do casamento, colocamos o vestido de volta no carro dela. Parecia que estávamos transportando uma testemunha importante. Meredith dirigiu 5 quilômetros abaixo do limite de velocidade durante todo o caminho e ainda brigou com um esquilo que pensou em atravessar a rua. Se você tem uma amiga assim na vida, você já tem uma riqueza que muitas pessoas nunca encontram. O jantar de ensaio aconteceu na sexta-feira, 15 de maio, em um restaurante de Black Mountain. Ashley chegou impecável e simpática. Abraçou meu rosto com beijos, elogiou meus sapatos em voz alta o suficiente para que todos ao redor ouvissem. Tudo parecia perfeito. Até a sobremesa. Ela se levantou, bateu levemente no copo e fez um brinde com um sorriso que não chegava aos olhos. A minha irmãzinha, que finalmente encontrou alguém que não consegue dizer não para ela. Por alguns segundos, ninguém soube como reagir. O silêncio ficou pesado. Até que alguém riu, tentando salvar o clima, e a conversa voltou. Debaixo da mesa, Wesley se aproximou do meu ouvido. Amanhã, leve a bolsa. Só por garantia. No caminho de volta do banheiro, encontrei minha mãe parada no pequeno corredor perto do cabideiro. Ela amassava um guardanapo entre as mãos. Ela olhou para o salão, depois se aproximou de mim. Amanhã vai ser lindo, disse ela. Sem surpresas, certo, Kate? Ela fez uma pausa. Promete que não vai ter nenhuma surpresa. Fiquei olhando para ela por alguns segundos. 9 anos. 9 anos e ela ainda achava que eu era a pessoa que precisava ser controlada. Isso depende completamente da Ashley, respondi. Então voltei para a mesa. E observei minha mãe passar o resto da noite sem tocar em mais nenhuma comida. Às 5h11 daquela noite, meu celular acendeu no criado mudo. Uma única mensagem de Ashley. Não me culpe pelo que acontecer amanhã. Eu não respondi. Levantei da cama, fui até a impressora e fiz uma segunda cópia de tudo. Depois voltei para o quarto e dormi melhor do que havia dormido nas últimas semanas. Existe uma tranquilidade diferente quando você para de esperar que alguém venha proteger você e começa a proteger a si mesma. Na manhã seguinte, arrumei minha bolsa de couro. Coloquei meus votos, meu pequeno kit de costura de emergência, agulha, linha marfim e uma tesourinha pequena, porque uma costureira nunca sai sem uma e, por baixo de tudo, coloquei a pasta com os documentos. O velho convite de casamento estava preso na frente dela. Meredith observou enquanto eu fechava a bolsa. O que é essa pasta? Um seguro. A manhã em si era quase bonita demais. O pomar estava coberto por tons de verde dourado sob um céu limpo. As fileiras de macieiras desciam pela encosta como se tivessem sido perfeitamente alinhadas pela natureza. As cadeiras brancas já estavam organizadas no gramado, esperando pelos convidados. Antes de entrar para me arrumar, Wesley e eu trocamos cartas, como muitos casais fazem hoje em dia, sem se ver antes da cerimônia. A carta dele tinha apenas 4 linhas. Porque ele era Wesley. A última frase dizia: independentemente do que acontecer hoje, nós já vencemos. Li aquela frase 2 vezes. Depois guardei a carta dentro da bolsa de couro, junto com todo o resto. E pensei, ele sabe também. Ele esteve nos jantares da minha família. Ele percebeu as mesmas coisas que eu. Naquela manhã, assim como eu, ele também estava tentando seguir em frente enquanto carregava o peso daquela história. E havia um detalhe que até hoje aperta minha garganta quando lembro. Haley passou aquela manhã inteira sendo maravilhosa. Ela ajudou a carregar caixas de flores da van. Ajudou Ruth a encontrar um bom lugar para estacionar. Depois veio até mim e mostrou uma dança que tinha ensaiado para a recepção. Ali mesmo, no caminho de pedras, completamente séria, contando cada passo. Minha sobrinha de 12 anos. Naquela última manhã antes de os adultos da vida dela transformarem sua inocência em uma ferramenta. Às 14h45, no local da cerimônia, o fotógrafo registrava o vestido pendurado no suporte dentro da suíte da noiva. A luz da janela atravessava a renda da minha avó, fazendo cada detalhe brilhar. Todos na sala suspiraram. O vestido ainda tinha 40 minutos de perfeição. O ambiente cheirava a spray de cabelo e flores recém-cortadas. Meu penteado estava pronto. A maquiagem finalizada.
Eu usava meu roupão de seda, esperando colocar o vestido às 16 horas, apenas meia hora antes da cerimônia. Do lado de fora, a mesa de boas-vindas já estava preparada para os convidados. Havia limonada, água e uma tigela de vidro com ponche de framboesa. Vermelho intenso. Com uma concha e uma pilha de copos ao lado. Então alguém bateu na porta. Uma pessoa abriu e riu. É só a Haley. É só a Haley. Minha sobrinha entrou usando o vestido de dama mirim, segurando um copo cheio de ponche com as duas mãos. Ela caminhou até mim com cuidado, como uma criança carregando as alianças em uma cerimônia. E sorriu. O sorriso mais doce que alguém poderia imaginar. Então seus olhos se moveram rapidamente para a porta. Apenas por um segundo. Ela olhou para trás. Depois virou para o vestido. E despejou todo o copo na frente dele. O quarto inteiro pareceu perder o ar. O vermelho escorreu pelo crepe marfim em longos caminhos, caiu pela barra e atingiu a saia de tule por baixo, espalhando-se pelo tecido como tinta absorvida por papel. Uma chapinha de cabelo fez um pequeno clique sobre a bancada. Ninguém se mexeu. Minha mãe prometeu me dar um iPhone se eu estragasse. Haley disse aquilo rindo. Mas era uma risada fina, nervosa. A risada de uma criança repetindo uma frase que alguém colocou na boca dela. Ela olhou ao redor esperando os aplausos que tinham prometido a ela. Mas encontrou apenas rostos chocados. Bocas abertas. Silêncio. E lentamente, o sorriso dela começou a desaparecer. Na porta estava minha irmã. Braços cruzados. Encostada no batente. Com um sorriso de satisfação que parecia carregar 9 anos de orgulho. Minha mãe se moveu rapidamente. Mas não veio até mim. Não veio até o vestido. Ela foi direto para a porta. Ela fechou a porta e segurou meu pulso. Não faça uma cena. Meu pai já estava olhando para o relógio. Pense na família. As pessoas estão chegando. Olhei para a mão da minha mãe segurando meu braço. A mesma mão que eu tinha visto apertar o pulso de Ashley naquela cozinha no dia de ação de graças. O mesmo gesto. Mas com uma intenção completamente diferente. Afastei os dedos dela um por um, devagar. Por 3 segundos, fiquei parada diante do vestido e deixei a dor existir. 260 horas de trabalho. 6 meses de domingos costurando. A última lembrança física da minha avó sendo coberta por uma mancha vermelha. No silêncio daquele quarto, uma gota de ponche caiu da barra do vestido e tocou o chão com um pequeno som. E naquele instante pensei. Toda família tem alguém cuja dor é tratada como parte da decoração. Como um móvel. Eu tinha sido esse móvel por 34 anos. Então olhei novamente para o vestido. E percebi algo que ninguém mais naquela sala poderia perceber. Porque ninguém mais naquela sala havia costurado cada ponto dele. O vermelho não estava penetrando no tecido da frente. Estava escorrendo. Deslizando pelos painéis, como se o vestido estivesse recusando aquela mancha. A tinta estava se acumulando na saia abaixo. O crepe não o absorve. O tule absorve. Pisquei uma vez. Então me virei. Peguei a bolsa de couro, abri o fecho e encarei minha irmã do outro lado da sala. Você tem exatamente 10 minutos. O sorriso dela vacilou. Para quê? A sala de leitura no corredor, respondi. Leve seu marido. O sorriso desapareceu completamente. Por quê, Kurt? Eu não respondi. Apenas olhei para Meredith e falei baixo. Água fria. Toalhas brancas. Não deixe ninguém tocar no vestido até eu voltar. Depois saí do quarto usando meu roupão, passando pela tigela de ponche, com a bolsa de couro debaixo do braço e toda a minha família vindo atrás de mim como uma tempestade se formando. Wesley estava esperando no corredor. Notícias correm rápido em um casamento. Ele olhou para o meu roupão. Depois para a bolsa. Depois para o meu rosto. E perguntou apenas com os olhos se deveria entrar. Você carregou isso por 9 anos, eu disse a ele. Deixe eu carregar os últimos 10 minutos. Ele colocou o celular dele na minha mão. A tela já estava aberta no e-mail de 2017.
A mensagem original. Com a data e o horário registrados. Guardei o telefone no bolso do roupão. Então entrei na sala de leitura. Era uma pequena sala de madeira ao lado do salão principal, com uma lareira, um relógio sobre a lareira e uma mesa redonda no centro. 5 pessoas estavam ali. Ashley, Kurt, minha mãe, meu pai e eu. Fechei a porta. Kurt foi o único que parecia realmente confuso. E aquele detalhe importava. Minha mãe sentou antes que alguém pedisse. Da maneira que uma pessoa se senta quando seus joelhos já pararam de tentar negar a realidade. Meu pai ficou perto da janela, com as mãos nos bolsos, mexendo nas chaves. Ashley permaneceu próxima à porta. Eu tirei o convite de dentro da bolsa primeiro e coloquei no centro da mesa, virado para cima. Papel creme. Letras douradas. 14 de outubro de 2017. Kurt pegou o convite com um meio sorriso, ainda sem entender nada. O nosso convite, Kate. O que é isso? Minha mãe ficou da mesma cor do papel nas mãos dele. Ashley olhava para aquele convite como alguém encarando uma cobra pronta para atacar. Coloquei a pasta ao lado dele, virada para baixo. Depois peguei meu celular, abri o cronômetro, programei 10 minutos e deixei o aparelho apoiado contra a jarra de água, em um lugar onde todos pudessem ver os números diminuindo. Ashley, falei mantendo a voz calma, você tem 10 minutos para contar a verdade ao seu marido. Toda a verdade. Com as suas próprias palavras. Caso contrário, eu viro essas páginas. Então me sentei. Não olhei para ninguém. O tempo começou a correr. 9h59, 9h58. Ashley soltou uma risada alta demais, rápida demais. Era uma risada cheia de desespero. Isso é ridículo. Ela está louca. Ela se virou para Kurt e colocou a mão no peito dele. Amor, ela me odeia desde que éramos crianças. Ela sempre teve inveja de mim. Sempre foi assim. E agora está criando esse teatro no próprio casamento porque o vestido barato dela estragou. Kurt olhou para ela e respondeu, então vire as páginas. Ele não falou comigo. Falou com ela. Se não tem nada ali, vire você mesma. A mão dela saiu do peito dele. Mas ela não tocou na pasta. O cronômetro marcava 8 minutos e 40 segundos. O único som na sala era o relógio sobre a lareira e as chaves do meu pai se mexendo nervosamente. Mãe? A voz de Ashley mudou completamente. Mãe, fala alguma coisa. E minha mãe falou. A mesma mulher que guardou aquele segredo por 9 anos sem deixar escapar uma única palavra escolheu exatamente aquele momento para tentar salvá-la. Kurt, querido, ela disse, segurando o braço dele. Ela estava passando por uma fase ruim naquela época. Não foi nada sério. Naquela época, Louise. 4 palavras. E a sala inteira congelou. Minha mãe ficou com a boca aberta, com o restante da frase preso dentro dela. Eu observei Kurt olhar ao redor daquela mesa. Para o rosto imóvel da sogra. Para o sogro que de repente parecia muito interessado na janela. Para a esposa encostada contra a estante, sem ter para onde fugir. E naquele instante ele entendeu. Todos naquela sala sabiam de alguma coisa que ele nunca soube. Todos estavam protegendo o mesmo segredo enterrado, menos ele. Meu pai tentou intervir mais uma vez. Nós não vamos fazer isso aqui. É o casamento da Cathy, pelo amor de Deus. Fazer o quê? A voz de Kurt ficou mais baixa, e isso era pior do que se ele estivesse gritando. O que exatamente nós não vamos fazer, Vernon? Ele olhou para todos. Alguém nessa família vai terminar uma frase hoje. O cronômetro mostrava 6h12. Os olhos de Ashley foram da expressão de Kurt para a mãe, depois para a pasta. Então ela avançou. A mão estendida, tentando pegar os documentos. Coloquei minha palma sobre a pilha de folhas. Não agarrei. Não empurrei. Não fiz nenhum movimento agressivo. Apenas deixei minha mão ali e olhei diretamente para ela. 10 minutos era a oportunidade que eu dei, falei. Tirar isso da mesa nunca fez parte do acordo.
E foi naquele momento que minha irmã desmoronou. Não como eu imaginava. Não aos poucos. Foi de uma vez só, como um vidro quebrando em 1000 pedaços. Ela se virou para Kurt com as mãos levantadas e as palavras saíram antes que ela pudesse impedir. Foi há 9 anos. Não significou nada. Ninguém se mexeu. Até parecia que o próprio cronômetro havia parado por um segundo. Kurt pegou o convite sobre a mesa com cuidado, como alguém segurando algo que poderia explodir. Quando falou, foi quase como se estivesse fazendo uma conta em voz alta para si mesmo. 9 anos atrás, ele respirou fundo. Nós estávamos noivos. O rosto dele mudou. Haley tinha 3 anos. As mãos de Ashley foram direto para a boca. Quem era? Perguntou Kurt. Ela não respondeu. Mas seus olhos responderam por ela. Os olhos dela se moveram. Foi um olhar rápido, involuntário, mas revelador. Um único olhar fatal. Na direção da porta. Depois do corredor. Depois do gramado, onde naquele exato momento Wesley recebia os convidados do nosso casamento. Kurt acompanhou aquele olhar até o fim. E eu vi a última peça se encaixar na mente dele. Ele olhou para o teto por alguns segundos e soltou uma risada curta, sem qualquer traço de humor. É por isso, ele disse. A voz dele estava vazia. As mudanças no casamento. O vestido. O ponche. Ele respirou fundo. Era disso que tudo se tratava hoje. Então se virou para os meus pais. E vocês dois assistiram ela fazer isso. Depois olhou para mim e fez a pergunta que eu sabia que chegaria desde abril. Há quanto tempo você sabe? 3 semanas, respondi. Eu descobri há 3 semanas. Ele ficou em silêncio por um instante. E você não me contou? Não era minha história para destruir. Minha voz permaneceu calma. Você estava vivendo sua vida, Kurt. Se eles tivessem me deixado em paz, você teria continuado vivendo em paz também. Olhei para a pasta sobre a mesa. Eu nunca planejei abrir essa bolsa. Ela abriu quando colocou um copo nas mãos de uma menina de 12 anos. Kurt segurou meu olhar por um longo momento. Algo no rosto dele mudou. Não era perdão. Ainda não. Mas era compreensão. E aquela resposta ficaria na memória dele por muito tempo. Assim como ficaria na minha. Foi então que Ashley caiu de joelhos ali mesmo, sobre o tapete. Ela segurou a manga do paletó de Kurt com as 2 mãos. Kurt, por favor. Por favor, me escuta. Ele deu um passo para trás. E então as mãos dela foram para mim. E essa é a parte que eu quero deixar clara. Mesmo de joelhos. Mesmo vendo o próprio casamento desmoronar. Minha irmã não pediu desculpas pelo vestido. Ela nem mencionou o vestido. Kate, não abre isso. Por favor, não abre. Ele não precisa ler essas coisas. Haley, pensa na Haley. Olhei para ela. Você pensou na Haley quando colocou aquele copo na mão dela? Ela se encolheu como se minhas palavras tivessem sido um golpe. Minha mãe já estava chorando. As 2 mãos estendidas na minha direção, implorando. Por favor. Mantém isso na família. Olhei para ela. Você manteve isso enterrado dentro da família por 9 anos, mãe. Falei baixo. Olha só o que nasceu debaixo desse silêncio. Kurt ajeitou o paletó. Por alguns segundos, ficou parado diante da mesa, olhando para a pasta virada para baixo. Ele escolheu não tocá-la. Então se virou para mim. A voz dele estava firme. Calma demais. Eu sinto muito pelo seu vestido, Kate. Ele fez uma pausa. Mas ele não será a única coisa que não vai sobreviver a hoje. E saiu. Ashley levantou rapidamente e correu atrás dele pelo corredor, chamando o nome dele com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Pequena. Desesperada. Cada vez mais distante. O relógio sobre a lareira marcava 16h20. 30 minutos. Quase exatamente 30 minutos desde que o ponche atingiu meu vestido. A pasta continuava sobre a mesa.
ainda fechada. Ainda sem ser lida. Peguei tudo, coloquei o convite novamente na frente da pasta e fechei a bolsa de couro. Minha mãe estava sentada com o punho encostado na boca. Meu pai, parado no canto da sala, perguntou com a voz rouca: "O que acontece agora?" Olhei para ele. Olhei de verdade. E percebi que não sentia nada do que imaginei que sentiria. Não havia vitória. Não havia nem mesmo raiva. Havia apenas uma distância enorme e tranquila. Como quando você olha para sua antiga cidade do alto de uma estrada na montanha e percebe que ela ficou para trás. Peguei a bolsa. Agora eu me caso. Fui até a porta. Vocês podem assistir ou podem voltar para casa. Olhei para os dois. Essas foram as opções que vocês deixaram para vocês mesmos. Abri a porta. Meredith estava parada no corredor. Nos braços dela estava o meu vestido, segurado com todo cuidado, como algo resgatado de um incêndio. Ela tinha feito exatamente o que eu pedi. E ainda mais. Usou água fria e toalhas brancas no crepe enquanto a mancha ainda estava fresca. Pressionou o tecido com cuidado, sem esfregar, até que o vermelho finalmente começou a desaparecer. Depois retirou a saia de tule que ficava por cima. Ela estava completamente encharcada. O tecido tinha absorvido a cor rosada até a cintura. Não havia como salvar aquela parte. Mas a camada principal do vestido estava limpa. Meredith virou o vestido para que eu pudesse ver as costas. A renda da minha avó. Cada detalhe. Cada centímetro. Continuava intacto. Nem uma única gota tinha tocado nela. Você construiu esse vestido em 2 camadas, Cathy, Meredith sussurrou. Ela só conseguiu destruir uma. Peguei o vestido dos braços dela e foi apenas naquele momento que percebi que as mãos de Meredith estavam tremendo. As minhas não estavam. Essa foi a matemática estranha daquele dia. As pessoas que me amavam estavam abaladas por mim, então eu não precisava desmoronar. Do estacionamento veio o som de uma porta de carro batendo. Depois outra. E então uma menor. Encontrei Haley no corredor lateral, perto da saída, esperando enquanto o pai colocava as coisas no carro. Ela ainda usava o vestido de dama de honra mirim. O rímel que ela nem deveria estar usando tinha escorrido pelo rosto inteiro. Quando ela me viu, se encolheu contra a parede. E algo naquela cena me atingiu mais forte do que o ponche. Era uma criança se preparando para receber a reação de um adulto. Caminhei até ela e me abaixei para ficarmos na mesma altura. Olha para mim, falei. Isso não foi culpa sua. Ela continuou em silêncio. Os adultos usaram você para fazer algo errado. Quando você for mais velha, me liga. Eu vou contar a história verdadeira para você. Toda ela. Combinado. O queixo dela começou a tremer. Não existe iPhone, né? Não, querida, respondi. Nunca existiu. Foi então que ela começou a chorar. E disse tão baixo que quase não ouvi. Me desculpa. Foi o único pedido de desculpas que alguém da minha família me ofereceu naquele dia. E também foi o único que eu realmente precisava. Por cima do ombro dela, através das portas de vidro, vi meus pais parados no meio do corredor, entre a saída e o gramado da cerimônia. Eles estavam presos entre 2 lugares, sem pertencer a nenhum deles. Eles ficaram. E quero ser clara sobre isso, porque essa parte importa para o que aconteceu depois. Eles não ficaram porque foram corajosos. Eles ficaram porque ir embora significaria ter que explicar. E meus pais nunca escolheram explicar nada. Os convidados receberam a informação de que havia apenas um pequeno atraso com o vestido. Casamentos atrasam. Ninguém questiona muito. Na suíte da noiva, enquanto Meredith fechava o zíper do vestido, ninguém falou sobre o que tinha acontecido. O fotógrafo não fez perguntas e não apagou nada. Minha cabeleireira arrumou um cacho que nem precisava ser arrumado, apenas porque precisava fazer algo gentil com as mãos. É isso que lembro daqueles 20 minutos. Um quarto cheio de mulheres me reconstruindo em silêncio. Às 17h05, a música começou. E eu caminhei pelo corredor daquele pomar de maçãs usando um vestido marfim simples e impecável.
A renda da minha avó, de 1958, repousava sobre meus ombros e capturava a luz dourada do fim da tarde exatamente como eu tinha imaginado 18 meses antes. No meio do caminho, passei pela fileira onde meus pais estavam sentados. Os olhos da minha mãe estavam presos na renda. Ela reconheceu. Eu vi aquele entendimento chegar ao rosto dela. O véu da própria mãe dela estava passando diante dela, seguindo em direção a um futuro que ela havia passado 6 meses tentando impedir. Ela segurou a mão do meu pai. Ele deixou. Nenhum dos dois olhou para o outro. Quando cheguei ao altar e me virei, Wesley viu as costas do vestido. O maxilar dele se contraiu levemente, e eu percebi que ele entendia tudo o que aquele tecido representava. Cada camada que havia sobrevivido. Na hora dos votos, acrescentei uma frase que não estava no meu texto original. Eu venho de pessoas que enterram coisas, disse. Mas com você, eu quero construir coisas novas. Para os 80 convidados, aquilo parecia apenas uma frase bonita sobre amor e futuro. Mas 4 pessoas entenderam exatamente o significado. Ruth foi a primeira a se levantar depois da cerimônia. Ela ficou de pé antes mesmo que alguém pudesse pedir, com o queixo erguido, como se desafiasse qualquer pessoa a permanecer sentada. Na recepção, 3 cadeiras na mesa da família permaneceram vazias. O local do evento não teve tempo de reorganizar os lugares, então os cartões de nome continuaram exatamente onde minha irmã havia colocado. Ashley. Kurt. Haley. Pequenos cartões dobrados sobre o linho branco, escritos na própria fonte que ela tinha escolhido. Meus pais ficaram sentados ao lado daquelas 3 cadeiras vazias durante toda a noite. Eu nunca disse uma única palavra sobre isso. Eu não precisei dizer nada. Durante toda a noite, observei parentes se aproximando da minha mãe com perguntas discretas, e vi ela responder com um sorriso que parecia rachado por dentro. Durante 9 anos, ela tinha comprado o silêncio de todos. Agora, precisava sentar dentro dele, em público, naquela mesa da qual não podia simplesmente fugir. Em certo momento, minha tia Sharon, irmã mais nova da minha mãe e uma pessoa que nunca deixou uma ponta solta sem puxar, me encontrou perto da mesa de sobremesas. Para onde Ashley foi? Louise continua dizendo que Haley passou mal, mas eu vi a menina às 3 da tarde e ela parecia perfeitamente bem. Coloquei um pedaço de bolo no prato dela e respondi com tranquilidade. Você deveria perguntar para Louise novamente. Fiz uma pausa. Pergunte 2 vezes. Eu não iria espalhar a história. Mas também não gastaria mais um segundo da minha vida protegendo algo que nunca foi minha responsabilidade esconder. Existe uma diferença entre guardar um segredo e se tornar a pessoa responsável por limpá-lo. E eu tinha acabado de abandonar esse segundo papel. Durante a recepção, Meredith fez um brinde sobre o vestido. Ela não mencionou o ponche. Não falou sobre o que Ashley tinha feito. Ela apenas contou aos 80 convidados que sua melhor amiga tinha costurado cada ponto daquele vestido durante 6 meses, usando a renda da própria avó, e pediu que todos levantassem uma taça para as coisas feitas à mão e para as pessoas que colocam amor nelas. Os aplausos duraram um pouco mais do que a educação exigia. Na mesa da família, meu pai bateu palmas devagar, olhando para o próprio prato. Mais tarde, perto da mesa do bolo, ele veio até mim. Meu pai nunca foi um homem de muitas palavras. Ele ficou parado ao meu lado por alguns minutos, observando a banda tocar, até finalmente dizer: Nós achamos que estávamos protegendo a família. Olhei para ele. Não, pai. Minha voz saiu calma. Vocês estavam protegendo a história. Fiz uma pausa. Existe uma diferença. Eu era família. Ele não respondeu. Mas também não foi embora. E, para o meu pai, ficar parado ali e aceitar aquelas palavras era o mais próximo de um pedido de desculpas que ele já tinha conseguido oferecer. Eu deixei que ele tivesse aquele silêncio. Algumas pessoas só conseguem pedir perdão através dele. Dancei com Wesley. Dancei com Ruth, que, para minha surpresa, tinha bastante energia. Comi bolo no meu próprio casamento. E se você já foi aquela pessoa que a família sempre transforma em funcionário gratuito de todos os eventos, sabe que isso sozinho já parecia uma pequena vitória. Perto do fim da noite, enquanto os músicos começavam a guardar os instrumentos, minha mãe atravessou a pista de dança quase vazia e veio até mim.
De perto, ela parecia muito mais velha do que naquela manhã. Podemos conversar? Ela perguntou. Coloquei minha taça sobre a mesa. 9 anos atrás, você escolheu ela, eu disse. Hoje, eu escolhi a mim mesma. Ela ficou em silêncio. A porta não está trancada, mãe. Mas daqui para frente, você bate antes de entrar. E entra trazendo a verdade. Caso contrário, não entra. Ela não tentou discutir. E isso, mais do que qualquer coisa, me mostrou que ela tinha entendido. Antes de contar o final, quero perguntar uma coisa. Você acredita que um pai ou uma mãe consegue reconquistar uma porta que escolheu fechar há 9 anos? Não estou perguntando se deveria. Estou perguntando se é possível. Às vezes eu ainda penso nisso. Quando estávamos indo embora, Ruth segurou minhas 2 mãos entre as dela e apertou com força. A renda da sua avó chegou até o altar, ela disse. Fez uma pausa. E você também chegou. E foi depois do ponche, depois da sala de leitura, depois de tudo aquilo que eu carreguei sem deixar cair, que finalmente chorei. 2 semanas depois, no fim de maio, Wesley e eu fomos passar a lua de mel em uma cabana nas montanhas, perto da Blue Ridge Parkai, a apenas 10 minutos do mirante onde ele tinha feito o pedido de casamento. As noites naquela região são frias mesmo na primavera, então, na primeira noite, ele acendeu uma fogueira enquanto eu observava as chamas. Meu celular estava silencioso de uma maneira diferente naquela semana. O número de Ashley, que antes aparecia todos os dias com opiniões, cobranças e ordens, simplesmente tinha parado de aparecer. A única mensagem que chegou veio de Kurt, 3 dias depois do casamento. Eu ainda guardo aquela mensagem. Você me deu a verdade como uma escolha, não como uma arma. Eu nunca vou esquecer isso. Eu e Haley vamos ficar um tempo na casa da minha mãe. Ela pergunta por você. Li aquela mensagem para Wesley enquanto estávamos sentados perto da fogueira. O que aconteceria com o casamento deles era uma decisão deles. Mas havia algo importante ali. Um homem finalmente não estava mais vivendo preso dentro de uma mentira que todos ao redor dele tinham escolhido proteger. E eu não iria me sentir culpada por isso. Naquela primeira noite, sentei no chão em frente ao fogo com a bolsa de couro ao meu lado. E, pela primeira vez desde que imprimi aquelas páginas, eu as retirei e li todas. Do começo ao fim. Sozinha. Eu precisava saber exatamente o que estava deixando para trás. Não apenas uma versão resumida. Eu precisava sentir todo o peso daquela história antes de finalmente soltá-la. Depois, coloquei cada página no fogo. Uma por uma. Wesley observava do sofá. Tem certeza? Ele perguntou. Continuei olhando o papel se transformar em cinzas. Guardar isso significa carregar ela comigo por mais 9 anos. Pausa. Eu já carreguei demais. Enquanto a última página queimava, meu celular acendeu sobre a lareira. Era uma mensagem da minha mãe. Você estava certa. Vamos contar a verdade aos pais do Kurt neste fim de semana. Toda a verdade. Li 2 vezes. Não respondi naquela noite. Algumas portas precisam ser abertas devagar. E algumas só podem ser abertas pelo lado de dentro. Minha mãe cumpriu o que prometeu. Eu sei disso porque, uma semana depois, minha tia Sharon me ligou completamente sem fôlego, dividida entre o choque e a admiração. Kate, sua mãe acabou de contar uma coisa para toda a família que eu nunca imaginei que ouviria. Deixei que ela me contasse uma história que eu já conhecia. Quando terminou, ela ficou em silêncio por alguns segundos e disse algo que ficou comigo desde então. 9 anos, Kate. Ela deixou você carregar aquilo sozinha por 9 anos, e você nem sabia que estava carregando. Essa é a parte mais cruel dos segredos enterrados. Todos que vivem acima deles acabam pagando pelo peso que alguém decidiu esconder. Quando voltei para casa, peguei uma panela, coloquei tinta vinho escuro e mergulhei a saia de tule que tinha sido arruinada no casamento. As manchas rosadas desapareceram dentro de uma nova cor. Um tom profundo de vinho, uniforme e elegante. Depois ajustei a barra e transformei aquela parte destruída do vestido em uma saia para ocasiões especiais. Meredith apareceu enquanto ela secava no cabide e ficou olhando por alguns segundos.
Você vai usar a cena do crime em jantares agora? Sorri. Não. Olhei para a saia. Vou usar a prova de que eu não jogo fora aquilo que eu mesma construí. Eu disse, eu refaço. Eu reconstruo. Hoje em dia, meus domingos são completamente diferentes. Não existem mais aquelas viagens de 2 horas para sentar em uma mesa onde eu sempre parecia ocupar o quarto lugar de uma lista de 4 pessoas. Agora, Ruth recebe a família para jantar 2 vezes por mês, e existe uma cadeira lá que é simplesmente minha. Sem precisar provar nada. Sem precisar disputar espaço. Eu e meus pais conversamos por telefone com cuidado, como 2 países depois de uma guerra tentando reconstruir uma ponte, uma frase de cada vez. Minha mãe agora pergunta sobre meus alunos. Ela nunca perguntava sobre meus alunos antes. Ainda não é perfeito. Mas é uma batida na porta. E esse é o lugar certo para começar. Existe mais uma coisa. Na pasta de rascunhos do meu celular, havia uma mensagem que escrevi durante a lua de mel. Só criei coragem para enviar em junho, para uma menina de 12 anos que espero que leia um dia, quando precisar ouvir aquilo. Quando você estiver pronta para aprender a costurar, minha porta estará aberta. Vamos começar com algo simples. Um ponto de cada vez. Uma costura é uma promessa que você mantém com as próprias mãos. 2 dias depois, meu celular vibrou. Uma única frase. Podemos começar com uma saia? Sorri quando li. Podemos, querida. Podemos sim. Minha família me ensinou que algumas coisas, depois de manchadas, nunca mais podem ser recuperadas. Minha avó me ensinou o contrário. E eu me casei com um homem que acreditava na mesma coisa que ela. Se essa história tocou você, deixe seu like e se inscreva para acompanhar mais histórias como essa. E se você já foi a pessoa da família que sempre precisava manter a paz, aquela que absorvia tudo em silêncio para que os outros ficassem bem, saiba que a próxima história que aparecer na sua tela foi feita pensando em você. Até a próxima!